E aí, galerinha, como vocês estão? Tá tudo belezinha? Graças a Deus, ó. Vou te falar uma coisa, viu? Esse vídeo aqui vai me custar algumas coisas, vai me dar alguns BOzinhos aí, mas eu quero fazer porque eu acho importante fazer esse vídeo aí, tá bom? E eu quero começar aqui só te perguntando uma coisa, meu. O que tá acontecendo com os profissionais de audiovisual do Rio de Janeiro em especial? Meu amigo, eu tô nesse mercado há alguns anos e eu confesso para você que tá me assustando essa safra de profissionais que tem entrado nesse mercado. E é uma coisa meio contraditória, né, cara? Porque hoje a gente tem tantas coisas boas, tanta facilidade, tanta coisa pra gente que facilitou demais o trabalho do audiovisual, mas o que surgiu de profissionais que não são nada técnicos, porque o fato de você ter estudado faculdade, feito isso, feito aquilo, não faz com que você seja totalmente técnico. Você sabe a teoria, mas o que realmente vai te ensinar é a prática. E não tem maneira melhor de você aprender a prática, você pegando como referência o passado. Eu sou de uma época que os detalhes do audiovisual, de um set de gravação, do desenvolvimento de uma obra, começava da escritura, do pensamento daquele projeto, ele passava então a criar formas. E existia algumas coisas, cara, que parou de existir, que eu falo, mano, por quê? Vou começar pelo planejamento, pela formação de um personagem. Quando alguém escreve um personagem, quando ele desenvolve toda a personalidade desse personagem, as características desse personagem, e quando vai estudar alguém que vai interpretar esse personagem, a última coisa que é visto é a característica física do ator que vai interpretar esse personagem. A primeira coisa que a gente faz é estudar alguém que possa transmitir, que possa viver, que possa vivenciar a personalidade daquele personagem, que possa transmitir, trazer à vida a personalidade daquele personagem. É claro que a questão física, né, se o texto está dizendo, se a base daquele personagem está dizendo que ele é um cara grande, forte, musculoso, você não vai trazer um ator magrelo, pequenininho, miúdo, que não tem nada a ver com o personagem. Mas existem algumas características que ela vai além do físico. Você não olha primeiro o ator pela sua questão física, mas sim você não pelo visual, mas sim pela sua capacidade de viver aquele personagem, de moldar aquele personagem. Você passa a base para esse ator e esse ator tem a capacidade de dar o acabamento desse personagem. E aí, cara, vai uma coisa muito mais séria. Eu quero que vocês entendam exatamente o que eu quero dizer com isso. Os profissionais hoje em dia, quando eu falo profissionais, estou dizendo dos diretores, assistentes de direção. Tá surgindo uma galera meio louca, meio maluca, retardada, que adotou para eles a personalidade de soberba, a personalidade de ditadura, que você para e pensa, mano, esse cara estudou aonde? Vamos falar uma coisa que tá me pegando muito, porque eu fiquei muito tempo sem produzir figuração, e agora que eu peguei um projeto para fazer, que tá me tomando por uma coisa muito desgastante, em ver o quão despreparado artisticamente são esses caras. Muito papel, mas são lunáticos. Parece que os caras estão o tempo todo numa viagem maluca e os caras não entendem o conceito do que é uma figuração. Vou te dar um exemplo. Eu, quando fazia figuração, eu falava que eu era um figurante camaleão, porque eu me enquadrava e me transformava nos personagens conforme a cena precisava. Eu lembro que eu fiz um comercial da Coca-Cola lá na Quinta da Boa Vista, e eu fui de óculos, de boné, e pôde ser usado na cena. E teve alguns momentos da cena em que eu fiz alguns personagens. Eu estava de óculos e boné, aí pensava por outra coisa. Tirei meu óculos, tirei meu boné, virei outro personagem, porque eu era apenas um figurante.
que complementava aquele set e trazia vida para aquele set. Então, o que muda o personagem, o que muda o ambiente é a caracterização e a maquiagem. O figurante, eu quero que vocês entendam isso, cara. O figurante, ele não pode ser... É a mesma coisa do juiz no campo de futebol. Se o juiz, ele tá lá, ele é super importante. Ele é que faz o jogo, ele ter o seu controle, a respeitar as suas regras e tal. Mas se ele aparecer mais do que os jogadores, ele tá errado, alguma coisa tá errada. Ele não tá funcionando, o seu trabalho não tá sendo feito. Porque tá aparecendo mais do que os jogadores. Entendeu? Ele é super importante, mas ele não pode aparecer. Outro exemplo, um dia eu fazendo um milagre de Jesus. E eu fazia um romano, né, um povo romano e tal. Aí um dia apareceu um cara fazer um mendigo. Era um plano sequência, uma cena que a mulher saía de um lugar e tal, e ela interagia com o mendigo. Aí o rapaz que ia fazer o mendigo estava brigando porque não podia colar a cara dele, colar a barba na cara dele e tal. E aí o cara falou assim, você faz pra mim? Foi fácil, mas eu era um romano, não questionei, falei, faço. Foi lá que colocou o figurino, eu virei outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Essa coisa de se apegar em detalhes que não vai fazer diferença nenhuma. Sabe, o desenvolvimento da obra está sendo demorado e estressante porque os caras perderam a técnica artística do negócio. Eu sou super a favor de fechar um grupo de profissionais de figuração e a esses profissionais serem usados em todos os lugares. Porque, como eu disse, figuração, é o complemento da cena. Se você coloca o figurante no primeiro plano e usa ele no segundo plano, se é um set que é uma novela contemporânea e vai usar o figurino daquele contemporâneo e vai ser alguém daquela época, se é alguém para uma obra de época lá do antes de Cristo, depois de Cristo, no perto do Império, ele vai vestir aquele figurino, ele vai se tornar a pessoa daquela época. Se ele pegar para fazer lá um Game of Thrones e tal, aquela coisa, o figurino, a caracterização dele é o que vai dizer, e ele é alguém que vai estar no fundo, desfocado, porque essa fissura de querer sempre colocar pessoas com detalhes de cabelo, com detalhes de sobrancelhas, com detalhes, não vai aparecer. Quando eu fiz uma postagem no meu Instagram, colocando lá a frase do grande Walter Avancini, que dizia que se o público começou a reparar a figuração e ver a figuração de fundo, isso quer dizer que toda a obra está sendo uma porcaria. E as pessoas não entenderam, tal. Mas, cara, porque não é a figuração. Porque se a figuração está aparecendo, se ela está sendo tão mais chamativa do que o ator, do que a cena, do que o texto, do que a história, faça de novo, reescreva, escala outro ator, escala outro diretor, porque a obra está uma porcaria. Meu amigos, entenda uma coisa, um trabalho que você faz em um dia, você demora 2 semanas, porque tem que passar filtragem atrás de filtragem. Gente nova, porque gente nova não é gente nova, é gente que estão acostumada a trabalhar com aquilo. Então, se você quer gente nova, muda a roupa dela. O que tem de profissional bom, que eu trabalhava no passado, que a gente não consegue trabalhar mais hoje, porque esses caras não deixam. Eles perderam a noção do que é trabalhar com audiovisual, do que é produzir uma dramaturgia, uma obra, um cinema, uma série, uma novela. Eles perderam o que é a essência. Uma equipe bem montada, uma equipe bem à vontade, acostumada com aquele ritmo, vai trazer um melhor resultado. Eu sempre falo que o melhor cliente de uma empresa é o seu funcionário. Então, se você quer uma obra que não tenha estresse, não tenha desgaste, não tenha problemas, não tenha processos, não tenha brigas, não tenha pessoas depressivas, drogadas, aprenda a construir um grupo de profissionais acostumados a trabalhar com aquilo. Pelo amor de Deus, vamos ser como no passado, que as pessoas eram artísticas, que as pessoas eram criativas, que as pessoas entendiam o conceito de uma produção, de um set de gravação. Pelo amor de Deus, não sejam lunáticos, é uma ditadura tão grande, cara, que chega ao ponto dos caras chegarem e falar assim pra você, eu quero assim, acabou. Sabe, não tem respeito pelo profissional. O produtor de cast hoje, ele não é mais respeitado no Rio de Janeiro. Ele é tratado como um número apenas.
Ele, sabe, eu lembro que eu tomei conselho de direção que fala assim, cara, não importa quem você vai trazer, eu te passo o briefing e a quantidade de pessoas, e eu quero aquelas pessoas dentro do set. A minha preocupação era trazer pessoas que funcionavam, atendendo as características daquela obra, daquela produção, mas eram pessoas que trabalhavam com respeito, trabalhavam com dignidade, que chegar no set ia corresponder àquilo que precisava, e aí ia entregar um bom trabalho, no final ia ser um dia super produtivo. Meu amigo, hoje você vai produzir 10 pessoas, é um suplício gigantesco, porque os assistentes de direção e os diretores do Rio de Janeiro são lunáticos. Eles estão perdendo totalmente a noção do que é uma produção de audiovisual. Uma arrogância, uma falta de humildade. Cara, existem questões tão simples de ser resolvidas, questões administrativas, que eu falo, cara, que eu tento trazer para essas pessoas técnicas, desenvolvimentos, de organização, de divisão de trabalho, de funções, sabe, colocar cada um no seu quadrado, que resolve problemas tão grandes, cara. A gente vê produtores levando processos, a gente vê pessoas que não vão mais trabalhar com prazer. Eu me lembro quando a Record produzia, ela mesma produzia as suas novelas, era um maravilhoso trabalhar lá. Era maravilhoso, o ambiente era gostoso, as pessoas se conheciam, eu já estava acostumado com todo aquele ambiente, porque eram pessoas que tinham o costume e eram bom demais, já eram escolhidos, já eram separados, já eram treinados. O produtor de casting era um produtor de casting. Hoje não se tem mais isso. Um absurdo. E esse vídeo é pra, sabe, que eu espero que vocês curtam, espero que vocês compartilhem esse vídeo, porque é um vídeo para trazer um alerta e que esses caras tenham consciência na cabeça, se preocupe com outras coisas, se preocupe com outros deveres, para de trazer para você coisas que não precisam e para de atrapalhar o processo. Faça as coisas acontecer. Pare, gente, todos os sets que você vai é um estresse gigantesco, é um ambiente super pesado e eles não percebem isso. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então é isso, galera. Como eu disse no começo, esse vídeo pode me fazer perder muita coisa, mas eu não posso ficar quieto. Espero que vocês curtam, espero que vocês comentem, espero que vocês me ajudem nesse processo, nessa luta. Pode ter certeza que a minha intenção é que tudo melhore para todo mundo, que melhore para os atores, que melhore para a produção, para os diretores, essa direção, que, sabe, eu tô vendo muitas pessoas doentes mentalmente por causa disso. E que a gente possa trazer as pessoas boas. Quanta gente boa tá ficando de fora. Quanta gente no passado, eu digo em todos os sentidos. No ator, figurante, câmeras, diretores, pessoas maravilhosas, que sabem fazer o processo, que sabem realmente como funciona, sabem o que é o artístico, o que funciona pro artístico. E estão sendo desrespeitados porque essa galera de hoje em dia estão extremamente maluca e sem noção nenhuma. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.